Estou terminando aqui de ler O Homo Deus, do Yuval Harari. Aí depois eu vou produzir, acho que mais de um vídeo, né? Uns 2 ou 3, até mais, comentando os capítulos do livro. Eu achei melhor o Sapiens. Este aqui também é bom, né? Eu fiquei abalado com a leitura, viu? Eu já tinha chegado a alguma dessas conclusões em alguns aspectos, mas não na totalidade, né? É um livro visceral, viu? Muito duro. As conclusões que ele chega aqui, que é o que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Assim, primeiro a gente está vivendo numa sociedade liberal, né? O liberalismo. Eu acho que nós brasileiros temos uma definição muito pobre, né, do sentido de liberalismo. O liberalismo aí, no sentido estadunidense, comporta aí as liberdades democráticas, o direito de votar, o direito de ir e vir, o direito da livre manifestação do pensamento, o direito a uma opção religiosa, a não ter nenhuma religião, o direito, enfim, a uma opção sexual. Todas essas coisas estão dentro do liberalismo, que pressupõe o individualismo, certo? O individualismo é uma conquista do liberalismo enquanto corrente do que ele chama de humanismo, que o Yuval Harari chama de humanismo. Aí você tem várias correntes e tal. Aí quem quiser assistir esses debates sobre isso, é só ver meu canal História Viva, né, no YouTube. Aí eu explico lá. Isso está no Sapiens, no livro chamado Sapiens. Este aqui, a abordagem é diferente. Na verdade, como eu leio muito lentamente, né, conciliando com o trabalho e com a vida familiar e tal, aí eu nem lembro direito as coisas, mas eu vou anotando, tem tudo anotado aqui nessas folhas que eu colo no final do livro. E para quando eu precisar consultar as ideias do autor, né, basta eu ler o meu resumo aqui, ó, que eu mesmo escrevo. Mas é muito chocante o final, viu? Primeiro assim, ele fala aqui do colapso do liberalismo, certo? Esses conglomerados econômicos e militares e ideológicos que circulam pelo globo, né? Que não necessariamente é estadunidense. Esses conglomerados econômicos, nessas megacorporações, elas congregam empresas de capital chinês, americano, claro, né? Europeu em geral, e até do terceiro mundo, até do Brasil. E esse capital circula pelo planeta com uma velocidade extraordinária, e eles formam elites nacionais, né? Elites globais, aliás, mas dentro de cada país tem porções dessa elite, e assim, em nome do lucro, da eficiência, estes conglomerados, eles vão atacar as conquistas da civilização, os direitos humanos, as liberdades humanas em geral, as garantias da dignidade humana que vieram desde a Revolução Francesa, elas estão sob ameaça. Eu já tinha percebido isso intuitivamente, né, mas lendo o Yuval Harari isso ficou mais claro, certo? Ele fala assim que o liberalismo vai ser descartado pelo capitalismo, ou seja, as liberdades, os direitos humanos, as garantias do estado de bem-estar, as garantias do direito à saúde, direito à dignidade, tudo isso aí vai ser descartado em nome do lucro, pelo capital, certo? Aí é preciso reagir a isso, né? E as massas vão ser abandonadas pelas suas elites. As massas vão ser abandonadas, né? A massa do povo. A gente já está vendo isso no Brasil, certo? Aí, assim, a democracia,
no caso do Brasil, dos próprios Estados Unidos e onde ela acontece. Ela está sob ameaça, esses conglomerados econômicos, eles controlam o jogo democrático e eles colocam lá partidos políticos esvaziados de conteúdo ideológico que se oponham a eles, né? O partido só pode ser liberal ou de centro, é como por exemplo o PT. O PT não é um partido de esquerda, né? Ele é um partido de centro. Tem elementos do PT que são de centro-esquerda, mas na sua totalidade ela é de centro. Esse partido é tolerado pelo sistema econômico brasileiro e transnacional. E aí, quando um candidato dele ganhou as eleições e a população passou a votar sucessivamente em várias eleições, primeiro no Lula, depois na Dilma e tal, aí essa máquina se movimentou e destruiu, triturou a respeitabilidade desses candidatos, né? O país sofreu um ataque que é chamado, o autor não chama, sou eu que chamo, a partir de discussões que eu vi na internet e de um livro que eu li chamado Guerra Híbrida, né? Então, são a chamada guerra híbrida, assim, que quando um país, no caso os Estados Unidos, né, através da CIA e da Bolsa de Valores, né, enfim, de Wall Street, do Departamento de Defesa, ataca um outro. Por exemplo, a Venezuela está sob ataque dos Estados Unidos, mas não é um ataque de mísseis, é um ataque econômico. Ela está sem poder vender nem comprar nada no mundo para ver se ela, um abraço de sucuri, se ela colapsa, né? O seu governo colapsa, a população fica com ódio daquele governo e o derruba numa revolução e etc, né? Aí foi isso que fizeram no Brasil, só que não precisou de haver uma revolução, né? A gente tinha um governo comprometido com interesses nacionais, com a redistribuição da riqueza, com a inclusão de pobres e negros em geral, não é? Enfim, aí foi só alimentar os setores da direita, alimentar a classe média, que a classe média ela é, ó, a principal força política no Brasil é a classe média, não é a elite, na minha concepção. Como assim? Porque pelo número, né? A classe média, ela é o Sérgio Moro, ela é o Dallagnol, ela é o poder judiciário conservador que está aí a serviço dos ricos e a serviço da elite branca que tem asco, que tem nojo, ojeriza de sua população parda, negra e parda, né? Então essa classe média, ela se desdobra no judiciário, ela se desdobra nas Forças Armadas, ela se desdobra na grande mídia, na Rede Globo, ela se desdobra nas igrejas evangélicas, na cúpula, né, das igrejas evangélicas. Aí essas estruturas são máquinas de domínio, de alienação das massas, para produzir discursos que são que favorecem aos ricos, que favorecem as elites. A massa do povo ela é ludibriada por essas ferramentas das elites, né? E a classe média é o capitão do mato, né? É o agente de domínio, né? Desde das PMs, que compõem a classe média, até, eu digo a cúpula, né, das PMs, até as Forças Armadas, né, o Exército, Marinha e Aeronáutica, passando pelos canais de televisão, Globo, Record, Bandeirantes, SBT, Rede TV, e passando por os mega empresários e tal. Então essas forças aí se aliaram à guerra híbrida americana e fizeram uma espécie de lavagem cerebral na população, fomentando que a população deixasse de acreditar no processo democrático, deixasse de acreditar na democracia, deixasse de acreditar na política partidária, desprezasse os políticos de centro-esquerda e abraçasse a centro-direita, né? Seria, no caso, o neoliberalismo. A ideia deles era o Alckmin, mas gerou... O ódio foi tão grande, né? A dose do veneno amargo que eles deram ao povo foi tão grande que o povo escolheu um neofascista, um analfabeto funcional, uma pessoa sem amor pela humanidade, sem amor por sua própria gente, né? Um egoísta,
uma pessoa ligada a máfias criminosas no Rio, não é um sujeito sem nenhuma índole e nem decência, não é? Então isso foi consequência de um tipo de ataque ao Brasil, que é chamado de guerra híbrida por alguns autores. Curioso. Aí o Yuval Harari não fala isso, né? Eu que cheguei a essa conclusão lendo o livro dele e percebendo, né? Como o sistema financeiro internacional ele está engolindo a democracia dos estados, dos países, né? O Brasil, da Argentina, do México, os próprios americanos, né? E tal. E a resposta que é dada a isso, né? Por exemplo, quando o sistema econômico, quando os canais de comunicação, a grande mídia controlada por poucos grupos, né? Econômicos, destrói a política partidária, destrói as lideranças populares, destrói o discurso do humanismo, né, da esquerda, a esperança, destrói, enfim, essas pautas de inclusão social, resta o ódio. A população reage politicamente através do ódio. O Bolsonaro é o ódio, cara, é uma reação através do ódio, entendeu? Aí, assim, isso me assusta, né? A previsão do Yuval Harari aqui, ele fala, assim, que desse futuro terrível que espera a humanidade, certo? Controlado pelo sistema financeiro. Aí daqui a 100 anos, né? Não sei, é uma previsão que ele faz no Sapiens, certo? Daqui a 100 anos, mais ou menos, a medicina, a nanotecnologia, a engenharia genética, a manipulação, né, do DNA. Tudo isso tem avançado tanto que os super ricos, gente como o Bill Gates, ou gente da estatura financeira do Neymar para frente, né? Eles vão postergar a morte, eles vão alongar a vida, eles vão manipular o DNA de seus filhos na fase embrionária, não é? E fazer com que essas crianças tenham uma inteligência superior, né? Sejam todas iguais ou mais inteligentes do que Einstein, né? Sejam todas muito fortes, não sejam suscetíveis a nenhuma doença, obesidade, diabetes, então nenhuma doença genética acometeria essas crianças filhas da elite super rica. Olha só, então daí o nome do livro se chama Homo Deus, porque essa elite seriam quase deuses, seriam super-homens, né? Resgatando a ideia do Hitler, do super-homem de Hitler, que por sinal tinha capturado essa ideia de Nietzsche, o super-homem de Nietzsche, né? Que não necessariamente era o homem branco, mas para o ariano, né? Mas para Hitler seria o ariano, esse super-homem. E assim, o super-homem pode ser de qualquer etnia, o Neymar, por exemplo, como um homem negro, com os milhões que ele ganha, ele poderia manipular o DNA dos seus filhos que estariam por nascer e fazer com que eles fossem super-humanos, certo? Aí a luta de classes no futuro seria isso, né? Não vai sobreviver a democracia, não vai sobreviver a liberdade. Aí a reação popular, ela também é controlada por essa força. Por exemplo, a grande mídia e o grande capital, eles fomentam essas igrejas neopentecostais. Até alas da Igreja Católica também, né? A Igreja Católica tem 2000 anos, não é à toa, ela se adapta sempre às mudanças. Mas assim, o avanço dessas igrejas neopentecostais, que são igrejas que criaram uma nova divindade, não é o Jesus Cristo da Idade Média, do Império Romano, por exemplo, e tal, né? Do mundo antigo. É um outro Deus ali. Eles usaram o mesmo nome de Jesus, mas é um Deus que permite o uso de arma, é um Deus egoísta, né? Que permite que o seu fiel seja egoísta, que acumule dinheiro à vontade, né? Sem se preocupar que ele more numa cidade onde a população esteja morrendo de fome. É um problema dessa população morrer de fome, não é o meu problema, eu estou ganhando o meu dízimo,
Jesus está me ajudando, Deus está me ajudando. Foda-se o pobre que está catando lixo, disputando o resto de comida no lixão com os urubus. Não é problema, é o problema dele que não quer trabalhar. Aí qual é a solução? Quando ele reage para ele não morrer de fome, ele quer roubar, ele quer agredir e tudo mais. Aí eu compro uma pistola ou uma R15 e eu mato ele, como eu mato uma galinha. Jesus me autoriza a fazer isso, né? Jesus defende a prosperidade e eu prospero. Quem está prosperando sou eu. Aquele fracassado ali tem que morrer porque ele não prospera. Deus está do meu lado. Olha só, mudou ou não mudou? É ou não é outro Deus aí? Totalmente outro. E esse Deus sem moral e sem ética, ele está avançando com a capa de Jesus, com o rosto de Jesus, com o discurso bíblico, defendido por pastores semi-analfabetos. Alguns são bem intencionados, né? Outros são cretinos mesmo, mas a maioria deles são homens que não estudaram, que não entendem. Pegam um livro que tem 2.400 anos, né? Que traz um modelo de sociedade da época da Idade do Bronze, da época da pré-história, né? Que manda linchar mulheres, que manda matar a mulher que perde a virgindade, né? Que manda matar homossexuais. Não diga que é mentira não, que senão eu volto e faço um vídeo aqui mostrando o versículozinho da Bíblia que está dizendo isso, no Deuteronômio, certo? Que manda matar essas pessoas que estão em situação de fragilidade, né? Assim, e esse discurso aí traz um modelo de sociedade quase que da pré-história, certo? Então, essa sociedade da pré-história, que não passou pelo processo do humanismo medieval e do humanismo moderno, que criou a democracia, os direitos humanos, a liberdade de ir e vir, que criou o direito de voto, o direito feminino, que criou, enfim, a liberdade de escolha. Todas essas conquistas de 2.000 anos da civilização que culminou com o estado de bem-estar social na Europa e nos Estados Unidos, tudo isso não existe na Bíblia, cara, do Velho Testamento, né? Embora Jesus tenha trazido, alicerçado muito dessas conquistas, né? Tenha antecipado, mas essas igrejas, elas usam o nome de Jesus, mas a âncora que elas atiram para resgatar o modelo de sociedade que elas apregoam é do Velho Testamento, é de Moisés, é do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés. Então, é uma sociedade que prega o extermínio de homossexuais, que prega o extermínio de quem é de outros credos, que prega a violência, que prega a pena de morte. Diga que é mentira, mostre que não tem isso no Velho Testamento. Enfim, então essa sociedade pós-moderna, desesperada, as massas vão ser manipuladas com esse discurso aí, né? Elas vão usar como filtro o conhecimento extraído de um livro de 2.300 anos, de 2.000 anos, não um livro arcaico, entendeu? A reação à modernidade se dá aprofundando o discurso de ódio, se aprofundando, abandonando as conquistas da civilização moderna. É isso. Valeu aí quem assistiu.